Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem trazer aí um giro com várias notícias, informações e acontecimentos que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nos últimos dias, começando pela classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que veio hoje. Jogando aí pela terceira fase da competição, a gente enfrentou o Paraná Clube, saiu na frente com esse gol do Alisson de cabeça, depois no segundo tempo acabou tomando o empate através do Alex Sene aí, num lance que o Gabriel Brazão foi mal, e a partida foi mais uma vez para os pênaltis, né? Assim como já havíamos decidido nas penalidades também na fase anterior contra o Rio Branco. Enquanto vão passando as penalidades aí, vocês vão vendo as cobranças, é importante ressaltar que dessa vez o Gabriel Brazão, nosso goleiro, não foi bem, ele falhou aí, né? Deu uma mão de alface aí no gol do time adversário e nas cobranças de pênalti não conseguiu fazer nenhuma defesa. E é claro, né? Não é obrigação do goleiro pegar pênalti, mas é algo que a gente sempre espera, especialmente de um goleiro que é dito que tem tanto potencial como ele. Acontece, ainda é um jogador muito novo, 17 anos, falhas acontecem, assim como em todo time. E isso é uma outra coisa importante da gente ressaltar, é como a Copa São Paulo tem um calendário muito extenuante, é uma fórmula de disputa completamente fora de lógica. Os times fazem 3 jogos na primeira fase, depois tem vários mata-matas aí, salvo engano são 6 fases de mata-mata, mas o problema é, a competição começa ali dia 2, dia 3 de janeiro e ela tem que encerrar dia 25, que é o aniversário da cidade de São Paulo. Não faz sentido, cara, os meninos estão jogando dia sim, dia não, isso aí atrapalha completamente, não dá para exigir nível técnico, os caras mal estão recuperados do jogo anterior e já estão jogando de novo. Nós tivemos a partida contra o Rio Branco na quinta-feira à tarde e no sábado de manhã já estávamos entrando em campo de novo, né? Menos de 48 horas depois, menos assim, 40 horas depois o time já está em campo. Isso aí é errado, não dá para exigir realmente mais do que isso, os caras estão ganhando a reboque. Claro que a gente poderia estar fazendo melhor, a gente vê os jogadores errando muita coisa básica, mas eu não sei até que ponto isso é uma questão de qualidade, porque eles já mostraram muita qualidade ano passado, e até que ponto isso passa a ser uma situação de cansaço mesmo. O cara, naturalmente, ali a perna não obedece, ele não toma as decisões com a mesma precisão do que se estivesse em boas condições. Mas o que importa no momento é que classificamos, e a próxima fase, né, que será as oitavas de final, a gente vai enfrentar o vencedor de Botafogo de Ribeirão Preto ou São Paulo. Falando agora do time profissional, a gente fez 2 jogos treinos essa semana. Primeiro, na quarta-feira, a gente venceu o Guarani de Divinópolis por 4-1. Na ocasião, nós fizemos 2 gols com o Fred, um gol de Rafael Sobis e um de Arrascaeta. E o gol do time adversário foi em cobrança de falta do Magalhães, que é um meio-campista que inclusive foi formado na base do Cruzeiro. Já na sexta-feira, o adversário foi o Ipatinga, vencemos dessa vez por 3-1. Gols do Rafael Sobis, do Léo e do Arrascaeta. E o gol do Ipatinga foi marcado por um jogador chamado Euler, que é zagueiro, e foi em cobrança de escanteio, né? Cobraram escanteio, o cara fez o gol de cabeça. Só deixando bem claro que esses são jogos treinos, os caras não usam nem uniforme de jogo. Então assim, não há nada de oficial nessas partidas, é mais um treino mesmo, tanto que eles são divididos em 3 tempos de 30 minutos, por exemplo, e cada tempo o Cruzeiro estava jogando com um time. No primeiro jogo jogou 2 tempos com titular e 1 com reserva, nesse último foram 2 tempos com reserva e 1 com titular. Enfim, é mais um momento de dar ritmo mesmo para os jogadores para a estreia da quarta-feira, dia 17, contra o Tupi no Mineirão. Aquilo que a gente suspeitava de uma mudança tática no time parece que vai acontecer. O Cruzeiro está jogando numa espécie de 4-3-3, 4-1-4-1, como queiram. Basicamente é o Henrique como um volante à frente da defesa, o Bruno Silva como um meio-campista mais pelo lado direito, o Ariel Cabral mais pelo lado esquerdo. Parecido com o esquema que a gente jogou em 2015, quando o Mano chegou, né? Que a gente jogava com o Henrique de volante, o Ariel pela esquerda e o Williams pelo lado direito. Mais à frente 2 meias e um atacante, o Fred é o atacante. Os meias têm sido Arrascaeta e Rafinha. Mas aí eu acredito que essa vaga do Rafinha deve ser ocupada pelo Thiago Neves com o tempo. Thiago Neves que não participou de nenhum dos jogos treino porque ele estava com dores musculares, então ficou fora essa semana desses trabalhos. Mas também há a possibilidade do time jogar como na temporada passada, com aquele 4-2-3-1. Enfim, isso tudo são dúvidas que a gente ainda tem, o tempo aí e os jogos vão dizer qual formação se adequa mais ao elenco, embora eu acho que com a vinda do Mancoello, essa formação com 3 homens no meio, 2 meias e um atacante, ele passa a fazer mais sentido, porque nessa posição que o Mancoello joga, que está sendo agora ocupada pelo Ariel Cabral, é onde ele jogou muito bem lá no Independiente, onde ele mais se destacou na carreira. Outra notícia é que o Rafael Marques segue como jogador do Cruzeiro, né? O Itair Machado até falou em entrevista nessa sexta-feira que houve uma proposta por ele pela Chapecoense,
mas o Rafael Marques não quis ir para a Chape. E a gente já tinha noticiado até que parece que o Bahia estaria negociando com o jogador, mas assim não houve evolução nisso até o momento. O Rafael tem contrato com o Cruzeiro até o fim do ano e, pelo que o Itair disse, o Cruzeiro procurou o Rafael Marques para rescindir o contrato, né? Só que o Rafael não quis, ele não aceitou o acordo proposto, então ele vai continuar como jogador do Cruzeiro até dezembro, a menos que apareça aí uma proposta de outro clube que interesse ao jogador, seja para ir por definitivo ou pelo menos por empréstimo, né? Pagando uma parte do salário para a gente diminuir o prejuízo. Apesar de vocês saberem aí o grande apreço que eu tenho pelo Rafael Marques, pelo grande jogador que eu acho que ele nunca foi, a gente tem que entender também que se o Cruzeiro assinou um contrato com ele, o clube tem que cumprir o seu compromisso, tá? O Rafael Marques não tem obrigação nenhuma de aceitar rescisão antes da hora, muito menos acordo. Então, se o Cruzeiro quiser romper o acordo com ele de forma unilateral, quer dizer, o cara não quer sair, mas o clube quer que ele vá embora, o Cruzeiro tem que pagar o salário dele até o fim do contrato de uma vez, numa bolada só, o que, convenhamos, não vai acontecer nem faz sentido nenhum. Como o Rafael Marques é um cara bem querido no elenco, o pessoal parece lidar muito bem com ele, tanto que nas férias aí que os caras estavam numa cidade, num Nordeste louco aí, desses de praia bonita e tal, tinha um monte de jogador, Thiago Neves, Digão, enfim, a galera passou ali Réveillon junto, o Rafael Marques estava junto com eles, né, o Diogo Barbosa também e tal, dá pra ver que os caras têm uma relação muito boa também fora de campo, e isso pode pesar muito, assim, de forma positiva para o Cruzeiro na temporada. Agora eu vou falar de algumas notícias que eu acho muito positivas que a torcida do Cruzeiro tem feito fora de campo. Uma delas é que para a estreia do Campeonato Mineiro, na quarta-feira contra o Tupi, a gente já tem aí mais de 18 mil pessoas garantidas, né, 18 mil sócios que já adquiriram a entrada então para o jogo. A expectativa é de que a gente tenha um público bom aí, mais de 30 mil, talvez, né, se tudo der certo, chegando a uns 40 mil pessoas. Seria ótimo, até porque a gente sabe que quando o Cruzeiro joga com um público pequeno no Mineirão, a gente tem prejuízo, né? Desde a diretoria antiga isso já era falado. E a última vez que a gente viu a torcida tão engajada junto com o Cruzeiro, querendo apoiar mesmo o time, foi 2013, 14 anos que a gente viu então um Cruzeiro muito forte, conquistando títulos brasileiros, sendo um time que realmente encantou o país. E a torcida do Cruzeiro foi inclusive a melhor média de público desses anos. Na temporada passada eu achei que a torcida do Cruzeiro não foi nada bem, uma média muito baixa, faltou muita participação popular, mas esse ano a gente pode ter isso de volta e caso você tenha condição, faça lá o sócio do futebol para ajudar o clube. Independente do que o Itair falou, de trazer grande reforço ou não, se você tiver condição, possibilidade mesmo, apoia lá, porque é importante sim o sócio torcedor do Cruzeiro estar muito maior. Hoje a gente tem um número muito baixo de sócios aí, considerando que a gente já teve no passado, e eu acho que um clube do tamanho do Cruzeiro dá para ter aí pelo menos 100, 150 mil sócios sem o menor problema. Uma coisa que eu achei interessante que a torcida do Cruzeiro tem feito nas redes sociais foi o pedido, especialmente por várias torcedoras do Cruzeiro, para que a Umbro, né, a nossa fornecedora de material esportivo, faça então as camisas na modelagem feminina, coisa que ainda não tem. Eu acho esse tipo de questionamento muito válido, esse tipo de desejo, até porque a gente vê que a participação das mulheres no futebol cresceu muito nos últimos anos e nada mais justo do que a empresa atender uma demanda, né? Se as mulheres estão até fazendo hashtag pedindo isso, significa que há muito interesse. E se há interesse, eu tenho certeza que a Umbro vai atender, vai fazer as camisas assim, até porque a camisa do Cruzeiro da Umbro, tanto a do ano passado quanto a desse ano, tá bonita demais. Por fim, vamos falar então do medinho do Atlético Mineiro. Como foi revelado pelo Itair Machado na entrevista de sexta-feira, até agora o Atlético não liberou a documentação do Fred para que ele seja então registrado lá no BID da CBF e possa jogar na quarta-feira. A data limite para o Atlético liberar essa documentação é justamente o dia 17, então se o Atlético só liberar no último dia, o Fred não vai ter tempo hábil de jogar na estreia, é uma possibilidade que ele não possa então reestrear com a camisa do Cruzeiro já na quarta-feira. A única justificativa para o Atlético amarrar esses documentos é realmente uma situação de querer atrapalhar o Cruzeiro, então vamos aguardar aí qual é a decisão do clube adversário, se sai essa liberação. Até então, segundo o Cruzeiro, todos os jogadores vão ser registrados no BID no início agora da semana, né, a partir de segunda ou no máximo terça-feira, e isso é importante que saia logo, até para a gente poder entender um pouco mais daquela situação do Cruzeiro com o BMG, se os atletas serão registrados no Cruzeiro oficialmente ou se serão registrados no Coimbra,
emprestados ao Cruzeiro, enfim, tem toda essa situação para a gente entender aí também. E vamos aguardar então, né, se o Atlético vai realmente fazer essa mesquinharia de não liberar a documentação do Fred, ou se vai ter pelo menos uma atitude de grandeza aí, por mais que isso não seja a especialidade deles. Bom, galera, terminado o vídeo aqui então, vou pedir para você deixar o like aí, para se inscrever no canal caso não seja inscrito, e usar os comentários para dar suas opiniões sobre cada um dos assuntos aí, fique à vontade. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!